Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Imagino que vocês já devam ter visto, eu postei os comentários e a correção da atividade que vocês me entregaram já há algumas semanas sobre democracia racial e a noção de racismo estrutural. Peço que vocês leiam os comentários, vejam a nota, e se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato por e-mail que a gente pode conversar. Bom, essa semana a gente vai dar continuidade ao estudo de história indígena. Semana passada a gente já conversou bastante sobre isso, e uma das coisas que eu insisti com vocês é que nós, de alguma forma, somos herdeiros de uma tradição narrativa bastante eurocentrada ou eurocêntrica, né? Que sempre vai colocar no centro da ação histórica, no centro da narrativa da história, os europeus, né? Então, no senso comum, de uma forma geral, a gente pode dizer que a história das Américas, ela usualmente vai ser lida, vai ser vista como tendo início a partir da chegada dos europeus. A gente sabe que isso pode ser super criticado, que existe no continente uma diversidade cultural, linguística, religiosa, social imensa. Pois bem, a ideia da aula de hoje ou dessa semana é a gente conversar um pouco sobre isso. Mas fugindo um pouco do óbvio, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque fugindo um pouco do óbvio. Normalmente, quando a gente vai falar de sociedades indígenas anteriores à chegada dos europeus, a gente tende a privilegiar as sociedades urbanizadas ou dos Andes ou da Mesoamérica, né? Existem três grandes civilizações que são sempre lembradas nos livros didáticos, né? Os astecas, os maias e os incas. Imagino que alguns de vocês talvez tenham até aprendido sobre essas sociedades indígenas na educação básica, nos anos finais do ensino fundamental ou mesmo no ensino médio, né? A gente não vai falar de nenhuma delas. O nosso foco vai ser falar sobre o território brasileiro e sobre as sociedades indígenas da Amazônia, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma coisa que incomoda muita gente, né? A gente olha para a sociedade asteca e vê grandes pirâmides, vê grandes civilizações, grandes circuitos comerciais. E aí, quando a gente olha para a floresta amazônica anterior à chegada dos europeus, é como se aquele território não tivesse desenvolvido muita coisa. Como se os indígenas que ali habitaram não tivessem a grandiosidade ou a complexidade que essas sociedades que a gente conhece adquiriram. E hoje as pesquisas arqueológicas provam o contrário, né? Talvez a gente não tenha tido uma cidade como Tenochtitlan na Amazônia, né? Com 250 mil habitantes. Mas a complexidade das sociedades amazônicas, elas são impressionantes. E a ideia da aula de hoje é a gente falar um pouquinho sobre essas descobertas arqueológicas recentes e de como a floresta amazônica, talvez ela tenha sido um legado dessas sociedades do passado, né? E aí, para falar sobre isso, eu preparei uma aula que eu queria compartilhar aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui os slides e a gente já começa a falar sobre isso, né? Vou colocar aqui, pronto. Deve ter aparecido aí já para vocês. Então, basicamente, o que a gente vai conversar na aula de hoje é um pouquinho sobre essa antiguidade amazônica. O que existia na Amazônia, o que estava acontecendo na Amazônia antes da chegada dos europeus. Mas mais do que isso, né? O que essas sociedades do passado, o que essas sociedades indígenas do passado, elas podem nos ensinar, né? O que a gente pode aprender com esse passado? E a gente vai ver que tem muita coisa interessante. Bom, para quem não conhece, para quem não é familiarizado com a paisagem amazônica, isso é o parque ou a reserva de Anavilhanas, né? Isso daí é o Rio Negro, um lugar absolutamente deslumbrante, grandioso, né? Sempre que a gente fala da floresta amazônica, tudo é muito hiperlativo, tudo é gigantesco, né? O Parque de Anavilhanas é uma das maiores reservas fluviais do planeta. A quantidade de ilhas no meio do rio é um negócio impressionante, forma um verdadeiro labirinto onde as pessoas navegam, né? Toda essa região do Rio Negro é uma região que tem sido muito afetada pela crise hídrica atual, né? Acho que eu cheguei a mostrar algumas fotos na aula passada. A Amazônia tem passado pela maior seca dos últimos 120 anos, né? A vazante do rio. A ideia do rio encher e esvaziar faz parte do ciclo natural da floresta, mas a vazante desse ano ela foi terrível, assim, né? Há mais de um século não se via algo parecido e trechos gigantescos dos Solimões, do Rio Negro, enfim, dos rios que compõem a bacia amazônica ficaram completamente secos, desérticos, é assustador a cena, né? Então isso daí é uma imagem do Parque de Anavilhanas, mas com o rio cheio, né? E aí eu queria falar um pouquinho com vocês na aula de hoje sobre as sociedades que habitaram a Amazônia nesse período muito anterior à chegada dos europeus, né? Boa parte do que eu vou falar
na aula de hoje, boa parte das informações que eu vou oferecer a vocês, elas são resultado de uma pesquisa que vem sendo conduzida há pelo menos 20 ou 30 anos por um grupo de arqueólogos, cujo talvez o principal expoente seja esse cara que aparece aí, o Eduardo Góes Neves, né? Então, boa parte das informações, dos slides que eu construí para essa aula, são baseadas na pesquisa desse arqueólogo, né? Ele é um arqueólogo brasileiro, ele é professor da USP, da Universidade de São Paulo, e atualmente ele é diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ele escreveu um livro, isso faz parte das pesquisas dele na Amazônia, chamada Sob os Tempos do Equinócio, onde ele vai analisar essa presença humana na floresta amazônica há pelo menos 8.000 anos atrás, né? E como essas sociedades se desenvolveram ao longo do tempo. Ele tem muita coisa bacana, é um cara que vira e mexe dá entrevista, aparece em podcast, então quer dizer, é fácil encontrá-lo no YouTube e ele tem muita coisa legal para dizer. O que eu vou apresentar para vocês é um resumo dessas pesquisas dele, né? Bom, não sei se vocês lembram, mas esse slide eu tinha mostrado na aula da semana passada. Existe um senso comum sobre a floresta amazônica, né? Durante muito tempo, a Amazônia ela foi lida como uma espécie de deserto verde, né? Essa expressão foi muito utilizada há décadas atrás, né? A ideia de que era uma floresta intacta, virgem, sem muita presença humana, né? Durante muito tempo se acreditou que a presença humana na Amazônia ela era muito pequena, né? Que a presença de indígenas em toda essa região da Amazônia ela estava muito pulverizada e que não havia dentro da floresta nenhuma grande sociedade indígena ou sociedades indígenas mais complexas, como a gente observa em outros cantos das Américas, né? Essa ideia de que a Amazônia era um lugar não habitado ou pouco habitado foi uma ideia que prevaleceu por muito tempo e inclusive fez parte da visão do Estado brasileiro até pelo menos as décadas de 70 e 80, né? Uma das coisas que eu comentei com vocês na aula passada é o quanto a ocupação da Amazônia pelas fronteiras agrícolas brasileiras partiu de uma premissa de que aquilo ali era uma terra sem homens, né? Tanto é que um dos slogans da ditadura militar, um dos slogans utilizados durante o governo do ditador Médici, Emílio Garrastazu Médici, desculpa, era exatamente o que aparece aí, né? Uma terra sem homens para homens sem terras, dando a entender que era necessário iniciar o relógio da Amazônia, ou seja, a vida social na Amazônia precisaria começar, como se todo aquele território não tivesse sido ocupado antigamente, né? E aí um pouco da lógica da expansão dessas fronteiras agrícolas no Brasil dos anos 70 tinha a ver com a integração do território nacional por meio da construção de rodovias. Inclusive, vou deixar aqui uma dica para vocês, né? Eu acho que no Netflix, ou na HBO, a HBO lançou recentemente uma série chamada Transamazônica, Rodovia para o Passado, ou Caminho para o Passado, não lembro exatamente o título. Tem 6 episódios, é animal, né? E vai falar sobre toda essa construção da Transamazônica. Sugiro muito que vocês assistam, é muito legal. Se vocês têm acesso à HBO, vale muito a pena. Mas isso daí é uma peça publicitária, uma imagem da floresta sendo derrubada para a construção de uma rodovia, né? E esse progresso, essa lógica do progresso que chega até a Amazônia, ela vai descrever a Amazônia exatamente como isso, como uma terra sem homens, como a ideia de que a gente precisava dar início ao desenvolvimento da Amazônia, como se esse território não tivesse sido historicamente habitado por populações indígenas. Bom, o que a gente sabe é que isso é uma farsa. O que a gente sabe é que isso é uma grande besteira, né? E existem alguns indícios do presente que podem mostrar isso logo de cara. Quando a gente olha para a variabilidade linguística do território brasileiro, dessas línguas originárias, ela é impressionante, né? No último censo, que a gente tem um pouquinho melhor registrado isso, que é o censo de 2010. A gente teve um censo que saiu recentemente, mas eu estou usando os dados do censo de 2010, o censo é feito a cada 10 anos, né? O Brasil registrou pelo menos 274 línguas indígenas diferentes. Essas 274 línguas indígenas são derivadas de 50 famílias, de 50 unidades genealógicas distintas, ou seja, essas 274 línguas surgiram de 50 troncos linguísticos principais, que aparecem aí nesse mapa que eu coloquei no slide, né? Então, se você observar bem, espalhado pelo território brasileiro, mas principalmente concentrado na região da floresta amazônica, você tem pelo menos nesse mapa aí 45 famílias de línguas diferentes, né? A que a gente mais conhece, que talvez tenha influenciado mais nesse eixo
São Paulo, né, nessa região de São Paulo, do litoral brasileiro, é o tronco linguístico tupi-guarani, que aparece representado aqui pelo número 29, principalmente, né, aqui na região que vai do Rio Grande do Sul até o litoral de São Paulo. Mas se a gente observar, existem uma série de outras línguas. E por que isso é um indício importante? Pouquíssimos lugares do planeta produziram uma diversidade linguística como a nossa. E a gente precisa entender que uma língua não é apenas uma forma de comunicação. Uma língua traz junto com ela sistema de valores, sistemas culturais, formas de acreditar e experienciar o mundo, né? Se a gente possui 274 línguas indígenas diferentes, isso nos dá uma amostra do que é a diversidade indígena no território brasileiro. Se a gente olha para esse mapa, a gente percebe que essa diversidade ela é impressionantemente grande na região de floresta amazônica. Então, quer dizer, isso já ajuda a quebrar um pouco esse mito de que a Amazônia era uma terra inabitada, ou de que a Amazônia era uma floresta desértica. Claro que nos anos 70, quando a gente começa esse processo de expansão das fronteiras agrícolas, quando começa a ocupação pelo Estado brasileiro da Amazônia, talvez a gente possa dizer que a Amazônia já fosse tivesse uma densidade populacional um pouco menor. Mas a gente precisa entender que essa densidade populacional pequena dos anos 70, do século XX, foi uma coisa produzida historicamente por nós, né? Nós assassinamos, né? Cometemos um dos maiores genocídios da história. É claro que a Amazônia não estava ocupada nos anos 70, mas isso era fruto de alguns séculos de colonização. A gente produziu essa baixa densidade. Mas se a gente olha para o passado, esse era um território altamente povoado. E para além das línguas, a gente consegue entender essa diversidade cultural amazônica pela quantidade de cerâmica, pelos padrões de cerâmica diferentes que a gente encontra em diversos sítios arqueológicos espalhados pela floresta, né? Eu peguei alguns exemplos, obviamente, mas quando você analisa os padrões estéticos, a arte colocada em torno dessas cerâmicas que tinham diferentes usos e funções ritualísticas, a gente percebe por meio da arte indígena que a gente está falando de povos e civilizações completamente diferentes, né? Ou seja, essa diversidade ela pode ser provada não só pela língua, mas também pelo padrão cerâmico que existe ali, né? Outra coisa que a gente sabe por meio de pesquisas arqueológicas, né? A agricultura ela foi inventada em diversas partes do mundo, em diferentes períodos e momentos históricos, né? A gente sabe que a agricultura ela teve um grande florescimento na região da Mesopotâmia, que é essa região que aparece aqui do Oriente Médio, né? Teve um grande desenvolvimento na África, nas sociedades africanas, mas também na América, na região dos Andes e também nessa região que pega a floresta amazônica e também a Mesoamérica, né? Então, um dos grandes lugares, um dos grandes centros de domesticação de plantas, ou seja, de adaptação e aclimatação de plantas para consumo, foi a região das Américas, e particularmente a região amazônica, né? A gente conhece alguns produtos de origem indígena, né? A batata, a mandioca, o cacau, o milho, são todos produtos de origem indígena, que hoje em dia foram espalhados pelo mundo inteiro, né? Mas foi nessas regiões, e particularmente na região de floresta amazônica, que a gente vai ter a adaptação e a domesticação dessas plantas. Não sei se vocês sabem, mas a mandioca originalmente ela era uma planta venenosa. É por conta desse manejo antigo indígena que a gente vai ter a mandioca que a gente conhece hoje em dia, né? Na Amazônia ainda existem versões da mandioca, dessa mandioca venenosa, né? Mas em todo caso, o que eu quero dizer é, se a gente tem uma diversidade grande de línguas, se a gente tem uma diversidade grande de cerâmica, e se a gente sabe que sociedades indígenas da América adaptaram e domesticaram plantas, o que isso nos dá como vestígio do ponto de vista histórico? Que muitas sociedades complexas se desenvolveram nessa região, né? E aí a primeira pergunta que a gente tem que responder de alguma maneira nessa aula é tentar entender como é que a América vai ser ocupada por essas diferentes sociedades ou povos indígenas, né? E aí eu quero recuar bastante no tempo com vocês. O que a gente sabe hoje em dia, e a teoria mais aceita para o povoamento da América, é a teoria que a gente chama de Estreito de Bering, né? De travessia do Estreito de Bering, já devem ter ouvido falar disso. A gente sabe que o Homo sapiens, o homem moderno, né? A nossa espécie, ela se origina na África. E há milhares de anos atrás, a nossa espécie começa um processo de migração do continente africano, da savana africana, em direção à Ásia e à Europa, né? Então, se vocês observarem bem esse mapa que eu coloquei aí para vocês, ela mostra a provável rota dos Homo sapiens em direção à América. A América foi um dos últimos lugares do mundo a ser povoado pela nossa espécie, né?
Como é que a gente sabe disso? Porque os registros fósseis mais antigos, as ossadas humanas mais antigas encontradas do Homo sapiens, estão na África e dos ancestrais também. E na América, a gente não encontra nenhum desses ancestrais humanos, nenhum desses outros hominídeos que existiram ao longo de milhares de anos, né? Apenas Homo sapiens chegaram até a América, porque a gente nunca encontrou outro vestígio arqueológico. Se um dia encontrar, isso vai ter que mudar totalmente a teoria que a gente tem sobre o povoamento da América. Mas de certa forma, o que a gente sabe? Eles saíram da África, ocuparam a Europa, povoaram a Ásia e a Oceania, e há milhares de anos atrás, na última era glacial, eles atravessaram o que a gente chama de Estreito de Bering, que vocês podem ver aqui no mapa, e pelo Alasca e também pelo litoral do Alasca foram povoando primeiro a América do Norte até chegar à América do Sul, né? Essa foi uma das primeiras levas de ocupação do continente. Muito provavelmente, de maneira mais recente, a gente teve uma segunda onda de ocupação que veio da Polinésia, por meio de embarcações, esses grupos que chegaram até a Oceania e foram ocupando as ilhas da Polinésia, chegaram até o litoral da América, também por meio de embarcações. Então, quer dizer, ao longo de anos, a América teve vários ciclos de povoamento, né? Quando é que isso começa? Há mais ou menos 12 mil anos atrás, segundo a maior parte das teorias e segundo análises genéticas. Quando a gente analisa ossadas de indígenas antigos da Amazônia, a gente percebe que são muito próximas geneticamente de povos asiáticos. Então a gente sabe que muito provavelmente foi essa a rota seguida por eles, né? Agora pensa comigo. Se a teoria do Estreito de Bering está certa, o que isso significa, né? Que as ossadas mais antigas, que os vestígios mais antigos de presença humana, eles precisam ser encontrados no norte, né? Porque a povoação foi feita, o povoamento, desculpa, foi feito de norte a sul do continente. Logo, os restos mais antigos deveriam ficar no Alasca, na América do Norte, e só com o tempo é que esses territórios foram sendo ocupados ao sul, né? Pois bem, o que a gente sabe e quais são os vestígios que a gente tem já datados, inclusive indicados nesse mapa que aparece aqui, né? Então a gente sabe que mais ou menos há 12 mil anos atrás, o mundo passou por uma era glacial. O que é uma era glacial? É quando você tem um congelamento dos polos, né? A temperatura da atmosfera diminui significativamente e você passa a ter formação de grandes glaciares, de grandes pontes ou regiões de gelo nos polos do planeta. Há uma diminuição da temperatura global da Terra. Essa diminuição da temperatura global forma gelo nos polos e, ao mesmo tempo, diminui o nível dos oceanos. E nessa última era glacial, a gente teve uma formação de uma grande ponte de gelo entre o Alasca e o território americano, essa região que a gente chama de Beríngia, né? E por meio dessa grande ponte de gelo, ao longo de milhares de anos, essa era glacial durou um tempo, né? Grupos foram povoando o continente americano, chegando primeiro pela região da América do Norte, depois se espalhando pela América do Sul. Essa é o que a gente chama de teoria de Clovis, né? E até pouco tempo atrás, essa teoria ela era muito bem aceita e fundamentada, porque quando a gente olha os vestígios mais antigos, eles estavam exatamente na América do Norte. Então você encontra vestígios de 13, 14, 13.800, 24 mil anos atrás, exatamente nessa região. E conforme a gente vai descendo, não sei se vocês observam no mapa, os vestígios vão ficando mais recentes. Na Amazônia ou na região da floresta amazônica, a gente encontra vestígios de 12 mil anos. Ok, tudo certo com a teoria. Qual o problema? Há pouco tempo atrás, na região da Serra da Capivara, no Brasil, foram encontrados vestígios humanos que datam de aproximadamente 22 mil anos atrás, quebrando completamente essa teoria. Ou seja, são vestígios mais antigos do que são usualmente encontrados na América do Norte. O que isso mostra? Que muito provavelmente já existia gente morando na América muito anterior a essa travessia de Bering. A gente não explica direito como é que isso aconteceu. Algumas hipóteses falam de embarcações que chegaram da África até o litoral brasileiro, mas fato é que a gente não sabe. E é muito provável que a América tenha sido povoada em vários ciclos de chegadas dessas pessoas, né? Mas, em todo caso, boa parte dos nossos indígenas ancestrais, dos povos originários da floresta amazônica, eles se originam desse povoamento feito via Ásia. A gente sabe disso por meio de análise genética, né? Bom, e essa presença humana na região da Amazônia, ela data de pelo menos 11.200, 12 mil anos atrás. Como é que a gente sabe que eles chegaram ali? Porque algumas coisas podem ser percebidas. O que a gente percebe? Que tão logo os Homo sapiens chegam a essa região
da floresta amazônica, a gente já começa a ter, por exemplo, a extinção de megafauna. Toda a região da América ela era composta por bichos muito grandes, né? A preguiça gigante, tigre-dente de sabre, né? Uma série de bichos grandes, né? O megalodonte, e esses bichos começam a morrer. A gente não sabe se a morte dessa megafauna, desses bichos grandes que existiam na região de floresta, se ela é provocada diretamente pela presença humana. É possível que o Homo sapiens tenham caçado esses bichos, né? Ou que eles já tivessem num processo de extinção por conta de alterações climáticas e que essa presença humana só tenha acelerado isso. Mas fato é que a gente começa a ter extinção de megafauna há mais ou menos esse período. É também desse período que datam os geoglifos e os megalitos mais antigos da América, né? Aquelas transformações que eu já vou mostrar para vocês em foto da natureza que formam padrões geométricos no solo, eu já vou mostrar isso para vocês. E ao mesmo tempo é a partir desse momento que a gente começa a ver transformações na cobertura da floresta e que é provocada pela presença humana, né? E daí vem o meu principal argumento para a aula de hoje. É muito interessante. A gente sempre olhou para a floresta amazônica com a lógica de um olhar de que aquilo ali era uma mata virgem, intocada pelo ser humano, que só se manteve de pé exatamente porque não teve seres humanos ali, porque a gente está acostumando com o ser humano derrubando floresta, né? E hoje o que as pesquisas arqueológicas da Amazônica provam é que talvez a floresta que tenha chegado até nós, a floresta que sobreviveu ao longo desses séculos, ela na verdade é uma floresta antrópica e não uma floresta inteiramente natural. O que eu quero dizer com isso? Que ela é uma floresta que foi construída pela mão humana, pelo manejo de seres humanos. E mais do que um patrimônio natural, talvez a floresta possa ser lida como um patrimônio cultural na medida em que ela foi modificada pela presença humana. E aí a gente vai tentar pensar um pouco sobre isso, né? Bom, o que a gente sabe sobre a arqueologia amazônica? Cara, quando você visita a região da Amazônia, especialmente na região ali da fronteira do Acre com a Bolívia, né? O que a gente percebe? Existe uma presença gigantesca não apenas de vestígios arqueológicos cerâmicos, mas também dos chamados geoglifos, né? Que são essas imagens que aparecem do lado esquerdo, né? Megalitos, geoglifos aparecem aí. Então, ali na região da fronteira com o Acre, você consegue observar, através dessas imagens aéreas, uma série de transformações do solo da floresta, né? Com essas presenças de figuras geométricas, com plataformas, tal, que muito provavelmente há milhares de anos atrás abrigavam sociedades complexas, né? Isso aí talvez tenha sido a base de centros religiosos, de algumas cidades, etc., né? A grande questão é que na região da floresta, por conta do material disponível, boa parte dessas cidades ou sociedades indígenas usaram como material de construção, como a gente vê até hoje nas sociedades indígenas atuais, madeira e cobertura vegetal para construir suas cidades. A gente sabe que isso não sobrevive à ação do tempo, né? Diferente de outras sociedades indígenas que utilizaram pedra para sua construção, para a base da construção das suas cidades, na Amazônia, o material foi outro, só que esse material era pouco durável e por isso o que sobra disso tudo são apenas essas superfícies, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe os megalitos, né, essas pedras modificadas, mais ou menos como uma espécie de centro cerimonial religioso, tal. Mas, em todo caso, o que a gente observa é que entre 10.000 antes de Cristo e 4.000 antes de Cristo, você já tem na Amazônia um rico e diversificado cenário de sociedades humanas, porque a gente começa a observar essas mudanças na paisagem, né? E a partir de 500 antes de Cristo, isso começa a se tornar cada vez mais visível, principalmente pela presença de um negócio que a gente chama de terra preta de índio. Já ouviram falar disso? Cara, isso é muito legal, muito legal. Vou tentar explicar isso de um jeito mais fácil, né? A floresta amazônica é, sem sombra de dúvida, um dos biomas mais diversos do planeta. A quantidade de bicho, de planta que tem lá é enorme. E talvez a gente nunca vá conseguir catalogar toda a riqueza de biodiversidade que existe ali, né? Mas o que a gente sabe? Que o solo amazônico ele não é dos mais férteis. Professor, como assim, né? Se a gente tem uma floresta ali, como é que não existe um solo fértil? Então, funciona assim, né? Quando você faz um corte profundo no solo amazônico, que a gente percebe que alguns centímetros desse solo amazônico eles são extremamente férteis, mas por conta da derrubada da cobertura florestal. Faz parte da dinâmica da floresta derrubar as flores, as árvores, as folhas, animais mortos, né? Essa camada
de resto orgânico que se forma no chão da floresta, a gente chama de serrapilheira. Essa serrapilheira, ela não é muito grande, né? Ela deve ter ali alguns centímetros. E todo esse processo de derrubada das folhas, das árvores, dos bichos morrendo e tal, esse ambiente de decomposição que se forma através dessa serrapilheira, ele é extremamente fértil, né? Agora, se você vai para além, se você traça camadas mais profundas desse solo, se você faz recortes mais profundos desse solo, você percebe que esse solo amazônico ele é desértico, ele não é muito fértil, não é muito fértil. Mas isso não é verdade para todo o território amazônico. Recentemente, pesquisadores, arqueólogos começaram a perceber que por toda a região amazônica existe o que a gente chama de terra preta de índio, né? Que é isso que aparece aí na imagem, essa terra muito preta, muito fértil e com camadas profundas, né? E o que a gente sabe é que essa terra preta, ela é fruto da ação humana, de grupos humanos que habitaram a floresta e que, ao longo de gerações, produziram esse solo que está entre os solos mais férteis do mundo. É um solo escuro, antropogênico, formado pela ação humana, né? O que significa um processo complexo de domesticação da natureza. Onde é que esses solos de terra preta de índio se encontram? Em várias regiões da Amazônia. E detalhe, ele não está espalhado por toda a Amazônia, eles funcionam mais ou menos como manchas, eles estão em alguns lugares da floresta, né? Principalmente em territórios próximos aos grandes rios. E normalmente quando você descobre essa terra preta de índio e você começa a escavar, você encontra nesses perfis de solo muita cerâmica, o que mostra que é exatamente onde existiam sociedades humanas, povos indígenas, que esses solos estão ali. E por que normalmente perto de rios? Por que esses solos se desenvolvem principalmente perto dos grandes rios? Porque são esses rios os grandes centros de produção de comida, né? De peixe, de mamíferos aquáticos, de quelônios que vão ser utilizados para a alimentação dessas sociedades, né? E aí, quando você começa a escavar esses grandes rios, tem muitas equipes trabalhando ali, você percebe uma complexidade gigantesca de sociedades que praticavam pesca em larga escala, caça intensiva, com sistema de trocas e comércios entre eles, com caminhos indígenas que interligavam diferentes povos e sociedades, viagens de longa distância, aterros, canais, poços. Só que qual é a grande questão? Tudo isso foi coberto e tomado pela floresta, não fica visível a olho nu, né? É só numa pesquisa de campo que você consegue perceber essa riqueza, né? Não só a partir dessas sociedades, mas a partir do intercâmbio de comida, né? E isso é muito interessante. Os incas vão se desenvolver principalmente na região dos Andes, região alta da América, né? Mas a gente sabe que havia uma troca intensa entre essas sociedades incas, que muito provavelmente se originaram da Amazônia, e os povos das terras baixas, né? Então esse mapa que aparece aí para vocês, só para vocês entenderem, mostra toda a complexidade de comida que circula na Amazônia nesse momento. O milho, por exemplo, que já existia na Amazônia quando os europeus chegaram aqui, ele não é um produto originalmente amazônico. O milho foi domesticado na região do México, né, na Mesoamérica. Como é que ele chegou até a Amazônia? Por meio de trocas comerciais. A batata é um produto de origem andina. Como é que chegou até a floresta? Como é que chegou até o México? Também por meio de trocas comerciais. O cacau era amplamente utilizado pelos astecas quando os europeus chegaram aqui em rituais religiosos, né? Depois esse cacau vai dar origem ao chocolate lá na Europa. Cara, como é que o cacau chegou na Mesoamérica? Também por meio de trocas comerciais. O que isso nos dá de indício? Que havia uma série de redes comerciais interligando a América e fazendo com que essas grandes sociedades indígenas trocassem não apenas produtos, mas também cultura, línguas, religiões, etc., né? E essas relações de influência mútua podem ser percebidas em todo o território, principalmente entre o mundo Inca dos Andes e a floresta amazônica, né? Os Incas se interessavam muito por penas exóticas, que eram utilizadas principalmente pelas elites indígenas para produzir aqueles cocares maravilhosos, né? E essa troca entre as terras altas e as terras baixas acontecia a todo momento. Penas, algodões e tecidos subiam e desciam os Andes, assim como costumes, canções, histórias. Lembra que eu falei da seca que está atingindo a Amazônia agora? Se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar isso, né? Como a seca fez com que os rios baixassem muito os seus níveis de água, apareceu um monte de registro arqueológico.
que estava coberto pela água do rio, né? E boa parte desses padrões de desenho em pedra, de gente esculpindo pedra, mostram padrões de desenho ou de arte indígena inca, né? Ou seja, o que mostra que há uma intensa ligação entre a floresta e os Andes, né? Esse mapa é muito legal porque dá para a gente entender quando eu falo terras altas e terras baixas, né? Então, nesse processo de formação da América, há milhões de anos atrás, quando as placas tectônicas se encontram, você tem a formação de uma cadeia montanhosa nessa região que interliga, né, o Pacífico às Américas. Isso é o que a gente chama de cadeia montanhosa dos Andes, né? É aqui, no sopé dos Andes, e nessa região que a gente vai ter o desenvolvimento do mundo Inca. E aqui está a Amazônia. Então, quer dizer, terras altas, terras baixas. Acho que fica muito claro, né? E mesmo o rio Amazonas, ele nasce na região dos Andes, vai despencar um monte até chegar na Foz aqui no Brasil, né? E aí o que a gente sabe? Que esses intercâmbios comerciais eles são muito anteriores à presença dos europeus e que os europeus vão acabar se inserindo nessas lógicas comerciais a partir do século XVI. E aí existe um período, particularmente da Amazônia, que a gente chama de Holoceno Médio, entre 8.200, 4.200 anos atrás, onde a gente percebe que a floresta ela é cercada de registros humanos, principalmente em duas regiões, o que a gente chama de Alto Madeira, nessa região de fronteira com o Acre, né, e o estuário do Rio Amazonas, essa região onde ele deságua ali no Oceano Atlântico. Essa região ela é coberta de registros arqueológicos. E existe um sítio arqueológico que foi escavado pelo Eduardo Neves, que eu citei para vocês no início da aula, que é muito interessante, que chama Sítio Teutônio, na região do Rio Madeira, né, nessa região aqui. O que acontece? Essa é uma região de cachoeira. E os arqueólogos perceberam que normalmente regiões de cachoeira são regiões onde você tem muita presença humana, porque por conta dessas quedas da água, dessas pequenas cachoeiras, essa é uma região que tem muita presença de peixe, né? E normalmente regiões piscosas, regiões de muita presença de peixe, são regiões que concentram grandes populações humanas do passado, né? E nessa região do Alto Madeira que aparece aqui, ó, nessa região aqui, os caras começaram a escavar uma série de grandes sítios arqueológicos. Mas eles não são únicos, né? Então, se você observar esse mapa que eu acabei de projetar aqui para vocês, todas essas manchas, Alto do Rio Negro, na Cabeça do Cachorro, região do Rio Solimões, Alto Madeira, região onde hoje em dia a gente tem próxima do estuário do Rio Amazonas, né? Todas essas regiões desenvolveram complexas sociedades e a gente percebe isso por meio dos registros arqueológicos, né? Esse sítio Teutônio, que foi escavado pelo Eduardo Neves, como é que ele descobriu esse sítio? Cara, há um tempo atrás, construíram uma hidrelétrica na região, com o objetivo de tirar a energia da potência dos rios. E quando você constrói uma hidrelétrica, né, tudo que vem para trás, a hidrelétrica nada mais é do que um represamento do rio, né? Tudo que está para trás da hidrelétrica acaba sendo alagado. Isso provoca uma diferenciação no regime de cheias do rio e em muitos lugares acabam ficando mais vazios, né? E aí, exatamente quando construíram essa hidrelétrica, regiões que até então estavam aterradas, estavam submersas por conta das águas do rio, acabaram ficando para fora dessas águas. E aí, nesse momento, eles descobrem esse lugar, esse sítio Teutônio. E aí ele começou a fazer perfis estratigráficos. O que é um perfil estratigráfico? É um recorte profundo no solo. E quando eles começam a recortar o solo dessa região, cara, você observa que o solo preto, a terra preta de Índia, que dá para ver muito bem aqui, ó, ela é extremamente profunda. Por que um perfil estratigráfico ele é importante? Porque ele nos permite observar camadas de ocupação de milhares de anos, né? É isso, um perfil estratigráfico do solo nos conta uma história desse solo e de como ao longo do tempo esse solo foi sendo depositado e foi construindo perfis que mostram essa presença humana. E de cabo a rabo, de cima a baixo, você observa a presença de vestígios de cerâmica, ou seja, de que esse território foi tradicionalmente e historicamente ao longo de milhares de anos ocupados por diversas sociedades indígenas. Existem evidências que remontam a mais de 5.000 anos atrás, mais de 4 metros de profundidade, com fragmento de cerâmica do topo do solo até lá embaixo, né? Isso mostra, cara, que esse território foi ocupado historicamente por muita gente, por muita gente. Então, quando a gente observa as teses do marco temporal, que dizem que os indígenas têm que reivindicar apenas territórios que eles estão ocupando desde 1988, quer dizer, a gente percebe que isso é uma grande besteira. Esses caras ocuparam território e diversos territórios do Brasil há muitos e muitos e muitos milênios atrás, né? E aí os caras começaram a escavar. E aí é muito legal, né? Isso aqui são algumas fotos dele, né? De como você percebe a presença de cerâmica nesse território, de fragmentos. E aí o que é legal, normalmente essas pesquisas
elas combinam uma equipe interdisciplinar. Então, quando você desenterra uma cerâmica como essa, não interessa apenas a análise material do que essa cerâmica foi feita, né? Você também precisa analisar o que tinha dentro dela. E para isso você precisa de botânicos, para isso você precisa de biólogos, de pessoas que mexem com plantas, né? Etnobotânicos, etc. Para você fazer uma análise microbiológica, porque a partir dessa análise você consegue entender quais eram os alimentos que essas pessoas consumiam, né? Que esses povos do passado consumiam. E aí o que a gente percebe nessas cerâmicas, por meio de análise microbiológica, que tem evidência de cultivo de milho, de feijão, de abóbora. Você encontra fogueiras com resto de angico, que é uma madeira alucinógena, né? Que era utilizada em cerimônias religiosas. Você começa a conseguir reconstruir tradições e hábitos alimentares e culturais desses povos do passado, né? E aí o que a gente sabe? Que essa agricultura indígena, anterior à presença europeia, ela era extremamente complexa. Misturava árvores e raízes, plantas de ciclo e médio e longo, de ciclo de médio e longo prazo, ou seja, plantas que você plantava para você colher os frutos daqui 10, 15, 20 anos, e ao mesmo tempo plantas que você poderia consumir mais rapidamente, né? Havia uma combinação de variedade de tipos agrícolas extremamente complexa, né? E aí, quando a gente olha para as sociedades indígenas do presente, a gente percebe o quanto elas são, de alguma forma, vinculadas a essas sociedades do passado. Se teve uma coisa que os indígenas brasileiros fizeram com muita habilidade, foi produzir variedade e diversidade alimentar, né? O oposto do que a Europa Ocidental fez, né? Hoje em dia, se a gente olha para o mundo, todo mundo consome trigo, todo mundo consome alguns tipos, todo mundo consome arroz, a gente foi diminuindo a diversidade alimentar do planeta, né? Cara, os indígenas amazônicos produziram muita diversidade alimentar. Só no alto do Rio Negro, a gente tem mais de 100 variedades de mandioca. A gente tem mais de 50 tipos de batata diferente entre os caiapós, mais de 52 tipos de favas entre os índios canela. Os caiabi produziram mais de 27 tipos de amendoim, algodão, 17 tipos entre os waiambi, e entre os baniwa, também no alto do Rio Negro, mais de 68 tipos de pimenta. O que isso nos mostra sobre essas sociedades do passado? Que houve um esforço consciente, os caras pararam, dedicaram tempo para produzir diversidade alimentar, para produzir diferentes tipos de comida que pudessem ser utilizados e comercializados por ele dentro da floresta. E esses produtos circulavam a floresta inteira, né? E aí existe um exemplo muito interessante que vai ajudar a gente a concluir o argumento que eu quero desenvolver, né? Vocês já devem ter comido castanha, muito provavelmente, né? E a castanheira é uma árvore imensa, imensa, né? Imensa. Ela atinge, enfim, metros e metros e metros de altura. E o que é interessante sobre as castanheiras? Elas precisam, no início do seu desenvolvimento, entre 5 e 10 anos, de muita exposição solar. O que significa isso? Se uma castanheira nasce no meio de uma floresta amazônica, a floresta amazônica é muito fechada, né? A floresta amazônica é muito diferente da mata do Pantanal, é muito diferente da região da Caatinga, né? Que produz esse cenário ambiental mais aberto à incidência solar. A floresta amazônica ela é fechada, né? Ela é completamente coberta. Então, se, por exemplo, uma castanha cai no chão e ela, por algum motivo, né, a sua semente acaba produzindo uma muda, ela muito dificilmente ela vai sobreviver na floresta amazônica. Por que eu estou dizendo isso? Quem já plantou coisa sabe do que eu estou dizendo, né? Se essa muda precisa de muita incidência solar, e a gente está falando de uma floresta de cobertura fechada, o sol não vai chegar até essa muda. E a chance dela se desenvolver é muito pequena, é muito baixa, né? Então, uma castanheira, para ela virar uma árvore e produzir frutos, ela precisa de 5 a 10 anos de grande exposição solar. Uma vez que elas vingam e produzem depois de 10 anos, né? A gente sabe que elas chegam a durar mais de 500 anos e acabam sendo incorporadas à região da floresta. Então, o que a gente sabe? Para uma castanheira vingar na floresta amazônica, você tem que produzir uma clareira. Então, como é que funciona? Se eu sou um indígena do passado e quero que tenha uma castanheira perto do meu povoado, da minha aldeia, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar a mata próxima da minha aldeia, eu vou queimar de maneira consciente, organizada, para que o fogo não se espalhe, técnica da coivara.
essa madeira e essas árvores que foram derrubadas, a cinza dessas árvores vai produzir um solo extremamente fértil, né? E você tem uma região de clareira com incidência solar. Ali eu vou plantar uma castanheira e como eu manejei essa floresta e abri uma clareira e produzi um solo extremamente fértil, essa castanheira em 5, 10 anos ela vai crescer, né? Se depois a mata voltar para o lugar, não tem problema, porque essa castanheira já cresceu e agora ela já consegue ter acesso à luz do sol porque ela é uma árvore alta. Não sei se ficou claro o que eu acabei de dizer, né? E é muito interessante quando você derruba uma mata, cara, em 20 anos, essa mata volta, né? Você tem ali pelo menos uma floresta secundária muito bem formada. Só que depois de 15, de 20 anos, essa castanheira já cresceu, ela foi incorporada à paisagem da floresta, né? E essa castanheira vai durar 500 anos. E aí o que a gente sabe? Cara, se você olha para a floresta amazônica, tem castanheira incorporada à floresta em tudo quanto é lugar da floresta, em tudo quanto é lugar, né? Algumas castanheiras com mais de 500 anos de idade. Como é que elas conseguiram sobreviver? Como é que elas foram parar ali? Você pode ter, obviamente, dispersão de roedores que pegam lá a sementinha da castanha lá e levam para outros lugares e ali nasce uma árvore. Cara, mas elas estão espalhadas pela floresta inteira, pela floresta inteira. Como é que essas árvores se desenvolveram se não pelo manejo humano? Porque tinha que ter alguém ali para cortar o mato, para derrubar a floresta, para criar uma clareira, senão ela não ia nascer. A gente sabe disso. E aí, quando você olha para a Amazônia, cara, tem floresta, tem castanheira por toda a floresta. E aí, esse grupo de arqueólogos, essas pessoas que atuam na Amazônia pesquisando a floresta, um dia elas se fizeram uma pergunta. Olha que coisa legal, olha que coisa interessante. Um dia, um grupo de pesquisadores, uma equipe imensa de pesquisadores, em 2013, tentou responder a seguinte pergunta. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade. Cara, quantas árvores existem na Amazônia? Floresta imensa, né? A Amazônia é gigantesca. Quantas árvores será que existem na Amazônia? E de todas essas milhares, bilhões de árvores que existem na Amazônia, quais serão que são as espécies mais predominantes, né? Será que existe algum tipo de árvore que aparece com mais frequência na floresta, né? E aí, em 2013, um grupo de cientistas começou a fazer o levantamento de quantas árvores. Claro que eles não saíram contando árvore por árvore, né? Nem, seria impossível você contar árvore por árvore da Amazônia. Normalmente, nesses tipos de pesquisa, o que as pessoas fazem? Elas isolam uma determinada porção da floresta e aí essa porção ela vai sendo contada. E aí, para você ter uma diversidade de amostras de contagem, o que você faz? Você faz essa contagem em diversas partes da floresta amazônica, né? Então, todos esses pontinhos amarelos e azuis que aparecem aí nesse mapa foram regiões que essa equipe isolou, pegou uma amostra e a partir dessa amostra, desse perímetro que eles isolam, começam a contar árvores. Aí você faz uma média e aí a partir dessa média das diversas amostras em diferentes lugares da floresta, porque a floresta não é uniforme, você produz uma estimativa. É assim que funciona a pesquisa científica, por meio de amostragem, né? E aí, em 2013, essa equipe, com mais de 60 pesquisadores, começou a recolher amostras e a fazer perímetros da floresta para tentar chegar a uma média de quantas árvores existiam. E percebam, os caras foram por toda a Amazônia coletando partes da floresta para poder produzir essa estimativa. E chegaram a uma resposta. Isso é muito legal. As estimativas da pesquisa falam que a Amazônia, em 2013, tinha aproximadamente a floresta 390 bilhões de árvores. 390 bilhões de árvores na Amazônia. Né? É uma estimativa. Né? O número nunca é exato, a gente nunca vai saber. Agora, o que é interessante, desses 390 bilhões de árvores que existiam na Amazônia, eles conseguiram identificar pelo menos 16 mil espécies de árvores diferentes. É muita coisa. 16 mil espécies de árvores diferentes, né? Agora tem um dado que é mais interessante. De todos esses milhares de espécies que existiam, 227, e aí é um número muito reduzido, 227 totalizavam mais de metade das árvores, ou seja, mais de metade da floresta amazônica, mais de metade das árvores da floresta amazônica são compostas apenas por 227 espécies de árvores. Tem 390 bilhões, mais de 16 mil espécies, mas metade da floresta é composta só por 227 tipos de árvore, né? O que isso nos mostra? Que existe uma hiperdominância, que algumas árvores dominam a paisagem da floresta amazônica. Mais de metade da floresta é dominada por 227 tipos de árvore. Existe uma hiperdominância. E aí a pergunta, obviamente, que vem depois dessa é: que árvores são essas? Quais são essas árvores que dominam a paisagem da floresta amazônica? E aí o que se percebeu? Cara, que 6
das 10 espécies mais abundantes, ou seja, 6 das 10 árvores que mais existem na Amazônia, são todas árvores úteis para o ser humano. São palmeiras, todas elas úteis, né? Todas elas, de alguma forma, responsáveis e utilizadas por seres humanos, ou para construção, ou para coleta de frutos, como é o caso do açaí, né? Bom, se boa parte dessas árvores que existem na Amazônia, que dominam a paisagem da floresta amazônica, que são úteis para o ser humano, é muito provável que essas árvores tenham sido plantadas ou manejadas por mãos humanas, né? O que significa isso? Que a floresta amazônica, antigamente, ela era outra. E com o tempo, ao longo de milhares de anos, esses indígenas foram plantando ou distribuindo determinados tipos de árvore para que elas compusessem a paisagem que chegou até nós hoje em dia. Ou seja, os indígenas criaram paisagem, eles interferiram no meio ambiente e produziram a floresta que chegou até a gente, selecionando árvores que eram úteis e interessantes para eles, para que elas permanecessem. Eles criaram uma floresta de comida, uma floresta de madeira, uma floresta útil para a presença humana. Ou seja, eles produziram abundância sem derrubar a floresta, isso é muito interessante. Ou derrubando apenas parcialmente a floresta que depois se recuperava. Isso é muito legal, né? E aí, entre as espécies que são hiperdominantes, olha que coisa interessante, aparece a castanha, que está espalhada por toda a floresta, o ingá, o cacau, o abiú, a borracha, todas árvores muito utilizadas para as sociedades indígenas. E no Alto Madeira, que é um dos lugares mais ricos arqueologicamente, com o maior número de concentração de sociedades, você vê todas essas plantas, né? Os seringais, a borracha, foi muito forte, principalmente no Alto Madeira. O que isso nos mostra, o que isso prova? Que muito provavelmente as sociedades do passado foram manejando e construindo essas paisagens, né? E que muitas dessas paisagens que foram construídas conscientemente pelos esses povos indígenas, né? E aí, no caso do Alto Madeira, o que a gente percebe? Como é que a gente sabe que isso foi produzido pela mão humana? Tem alguns indícios, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o mapa, só para ficar mais claro para vocês. Quando eu falo do Rio Madeira, é esse rio aqui. É o rio que vai desaguar no Rio Amazonas, né? Que encontra com os Solimões no Rio Amazonas e vai desaguar aqui, né? Esse é o Rio Madeira. Toda essa região do Rio Madeira, ela é uma região de grande concentração de sítios arqueológicos. Tem muita sociedade indígena do passado aqui. Só que o Rio Madeira não tinha só sociedades indígenas, teve uma grande concentração de seringais, de seringueiras, né? A borracha ela foi muito importante no século XIX. No finalzinho do século XIX, a gente tem um grande desenvolvimento da indústria automotiva, né? Os carros começam a ser fabricados, o Ford inventa lá o processo dele, e você começa a ter carros espalhados pelo mundo inteiro. Para que esses carros possam se locomover, eles precisam de pneu. E a fonte de matéria-prima desses pneus vai ser a borracha, né? E aí o Brasil vai passar por um grande surto de ciclo econômico, que é o ciclo da borracha, porque a borracha é um produto originário da floresta amazônica. E toda essa região aqui do Alto Madeira, que aparece aí no mapa que eu estou mostrando com o cursor, era uma região que tinha muito seringal, né? Muita árvore de borracha. Só que era muito difícil transportar essa borracha, o látex que é arrancado da árvore, daqui até a foz do Rio Amazonas, onde ele seria exportado para Estados Unidos, Europa e etc. Né? Por que era muito difícil? Cara, porque a navegação do Rio Madeira, essa navegação aqui, era muito complicada. O Rio Madeira é um rio muito encachoeirado. E para você colocar barco e descer o rio para chegar até a foz do Amazonas, é muito complicado, é muito complicado. Perdia-se muito tempo, muito dinheiro. E aí, no século XIX, os grandes produtores de borracha, os grandes barões da borracha do Amazonas, começaram a tentar encontrar uma alternativa para não ter que navegar no Rio Madeira. E eles sabiam que o Rio Purus, que corre paralelo ao Rio Madeira, aqui, ó, o Rio Purus, que deságua nos Solimões, que por sua vez deságua no Amazonas, diferente do Rio Madeira, ele era um rio extremamente navegável. Então, qual era a grande questão para os caras? Encontrar um caminho que trouxesse essa borracha daqui até o Rio Purus para que ele pudesse ser navegável e chegar até as áreas de exportação, né? Aqui parece que isso aqui é pouco território, mas obviamente que não é. Tudo é uma região de floresta fechada, então não é simples caminhar por esse território. Aí o que vai acontecer? No século XIX, um antigo fazendeiro chamado Antônio Labre, ele vai percorrer toda essa região entre o Rio Madeira e o Rio Purus, tentando procurar essa alternativa. Na cabeça dele, navegando pelo Rio Purus, ele conseguia exportar a borracha. Esse seringalista percorreu mais de 200 quilômetros em 20 dias, para sair do Rio Madeira até o Rio Purus. Como é que a gente sabe? Porque ele deixou tudo isso relatado num diário.
Foi uma expedição com 35 pessoas para encontrar esse caminho. E quando a gente pega o diário desse cara que percorreu esse trecho, o relato dele é repleto de descrição de paisagens e de sociedades antigas. O tempo inteiro ele fala sobre estradas indígenas que existem na região, sobre caminhos que são muito conhecidos pelos povos locais, de cidades que têm aparência de cidades que são antiquíssimas, né? Então, por exemplo, olha o que ele escreve no relato dele. Desta maloca deserta, seguimos para Camari, passando em caminhos, lugares de povoações antiquíssimas, muitas encruzilhadas, estradas, ora para a direita, ora para a esquerda. O que que isso mostra? Cara, essa floresta era viva. Essa floresta era repleta de cidade, de caminhos, de estradas, de comércio, mas sem necessariamente estar no chão, sem necessariamente estar derrubada. Essas sociedades do passado nos mostram como manejar a floresta, produzir comida, produzir diversidade, adaptar a floresta sem ter que derrubá-la. Isso é muito inteligente, né? Essas inúmeras estradas, essas populações amplamente conhecidas no século XIX, são fundamentais para quebrar esse mito de que a Amazônia era deserta, de que não tinha gente morando lá. Pelo contrário, tinha muita gente morando. Quem matou, quem tornou a Amazônia talvez deserta hoje em dia fomos nós, foi a presença branca nesses territórios, né? A ponto de no século XX, olha que interessante, esse relato é do século XIX que eu acabei de contar para vocês. Pouco tempo depois, no século XX, o Euclides da Cunha, escritor brasileiro muito famoso, ele passou por essa mesma região do Rio Purus, que eu acabei de escrever para vocês. E quando ele passou por ali, ele escreveu um relato chamado As Margens da História, mostrando o quanto essa região era atrasada, o quanto essa região não tinha ninguém morando, o quanto essa região era bárbara, não tinha presença humana. Olha que coisa louca, o mesmo território pelo qual passou o seringalista que eu comentei com vocês, o Antônio Labre. Um intervalo de algumas décadas separam esses homens. Só que quando o Euclides da Cunha passou por lá, todas essas sociedades indígenas já tinham sido exterminadas pelo contato com o ciclo da borracha. Então, se a Amazônia hoje em dia não é densamente povoada, ou ela é menos povoada do que foi no passado, fomos nós que produzimos esse vazio populacional como sociedade, né? Só que aí, olha que coisa louca. A gente matou um monte de indígena, aconteceu um genocídio generalizado pelo contato com o homem branco, com esses ciclos econômicos, mas o tempo foi passando, né? As sociedades morreram, foram exterminadas. 20, 30, 40 anos depois, a floresta foi ocupando esses espaços de habitação. As casas que eram feitas de madeira e de pedaços de folhas foram sendo destruídas, porque não há continuidade dessas civilizações. A floresta tomou esse território e está tudo ali debaixo. Então, só hoje a gente está começando a descobrir que, na verdade, o que a gente chama de floresta amazônica foi uma região densamente povoada e manejada desde muito antigamente por essas populações. Tem um exemplo muito interessante, eu não vou me aprofundar, esse é um artigo em inglês, mas existe uma pesquisadora gringa pesquisando o solo amazônico e ela faz esses recortes profundos do solo amazônico, o que a gente chama de estratigrafia, para analisar a presença vegetal nesse solo. E aí o que ela foi descobrindo? Que existem regiões da floresta amazônica que há milhares de anos atrás eram regiões de floresta de bambu, de bambu. O bambu não é muito útil para a presença humana. Mas aí, quando ela começa a subir nesses perfis de solo, esse bambu vai desaparecendo aos poucos e, no lugar, ela vai encontrando vestígios de palmeiras, né? Ou seja, que em algum momento aquela floresta de bambu que existia lá atrás, quanto mais profundo, mais antigo é o solo, né? Que em algum momento aquela floresta de bambu foi sendo substituída por uma floresta de palmeira, ou seja, alguém manejou isso, alguém criou uma floresta de palmeira. Tudo isso mostra que talvez a Amazônia que chegou até nós, ela é uma Amazônia que foi construída pela mão humana, que hoje a gente está destruindo, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Quando a gente olha para esse passado, o que a gente tem a aprender com ele? Algumas conclusões muito importantes, né? Principalmente a gente tem que modificar o nosso olhar. A gente costuma imaginar que essas sociedades que eram coletoras, que viviam nas florestas, que não produziram grandes monumentos, que elas eram mais bárbaras, mais atrasadas, menos desenvolvidas, né? E a gente precisa modificar isso, porque o que essas sociedades nos mostram é uma relação com a natureza muito mais inteligente do que talvez a relação que a nossa sociedade tenha produzido, né? Que essa relação de coleta de frutos da floresta, ela não é uma relação passiva, né? A floresta dá de presente a comida, não, pelo contrário, isso mostra um manejo sofisticado da natureza, que os caras transformaram a cobertura vegetal, né? E mais importante de tudo, que é possível transformar, é possível usar a floresta sem necessariamente derrubar ela. Por que isso é muito importante? Porque quando a gente olha para os mapas atuais da floresta amazônica, é assustador, né? Esse é um mapa do avanço das fronteiras do agronegócio. Tudo que aparece em vermelho era antigamente região de floresta e mostra áreas desmatadas, né? O avanço do agro, né, para a produção, principalmente de soja
em criação de gado tem se tornado um dos grandes problemas da Amazônia, né? Aumento dos desmatamentos, das fogueiras e queimadas. E aí o que a gente percebe? Cara, hoje, 1/5 da Amazônia já foi destruída. Desse 1/5 de território da Amazônia que foi destruído, ou seja, 20% da floresta, cara, 15% só é produtiva. Então, o que é interessante dessa conclusão? A gente tem destruído a floresta, dizendo que a gente está levando desenvolvimento, agronegócio, o agro é pop, soja, gado, né? O que a gente percebe? Depois de alguns anos de destruição da floresta, a terra se desertifica. A produtividade desse território cai. Hoje, dos 20% de zona de mata desmatada, só 15% são produtivos, né? Por que a gente não olha para esse passado e aprende esses manejos antigos e milenares? Porque a gente precisa quebrar de uma vez por todas esse sistema operacional da agricultura brasileira que é pautado no manejo da escassez. A gente empobrece o solo, depois tem que ficar entupindo esse solo de uma série de produtos químicos para aumentar a produtividade dele, envenenando lençóis freáticos, e aí se o solo é pobre, ele fica mais suscetível a ataque de pragas, a gente tem que usar agrotóxico, produzindo comida de péssima qualidade, e aí a gente precisa parar com isso. Olha para a floresta, olha para os povos tradicionais. Existia uma maneira de produzir comida, deixando a floresta de pé e sem usar essa quantidade de veneno, de produto químico que a gente usa hoje em dia para produzir uma comida de péssima qualidade, né? Então, quer dizer, o que a gente tem a aprender com esse passado, que foi a pergunta que eu fiz lá atrás. Talvez como sociedade, a gente precisa olhar para esses povos e entender como é possível manejar a abundância e não a escassez, como é possível aprender com essas práticas milenares. A Amazônia foi ocupada e ela produzia comida. A gente tem uma floresta de comida ali, sem necessariamente ter sido derrubada, né? Então, quer dizer, se a antiguidade amazônica tem algo a nos ensinar, é que talvez esse olhar eurocêntrico, essa noção de civilização que a gente tem, ela talvez esteja nos levando ao extermínio, né? Se hoje em dia a gente fala em crise hídrica, em aquecimento ambiental, em problemas ambientais, a gente está sofrendo as consequências disso. Talvez seja a hora da gente parar com esse modelo de escassez e começar a olhar e aprender, talvez um pouco melhor, com essas sociedades indígenas do passado. Então, quer dizer, estudar a história indígena não é só uma questão de valorizar a diferença, é uma questão de imaginar que um futuro melhor talvez seja possível ao aprender com esses saberes e essas tradições culturais antigas, né? Era um pouco isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham uma aula um pouquinho mais densa, né? Mas para a gente entender o quanto falar em índio é um erro, né? Tem que falar em povos indígenas, em diversidade, em culturas complexas. Acho que essa era a minha intenção. É para isso que serve o estudo de história indígena. E eu quis dar uma pequena amostra para vocês. Como eu fiz com as outras aulas, eu vou deixar algumas leituras complementares, alguns vídeos para quem quiser se aprofundar um pouco melhor na questão e entender um pouco mais dessas coisas que eu apenas esbocei na aula de hoje, né? Pessoal, é isso. Um forte abraço. A gente se vê na semana que vem.